Nesta noite, eu quero trazer ao seu coração uma reflexão da palavra do Senhor, que está no livro 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20, e o versículo 3. E o tema que nós vamos refletir nesta noite é: há apenas um passo entre mim e a morte. Há apenas um passo entre mim e a morte. Olha o que diz o texto. A Sagrada Escritura diz: então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai, que da tua parte achei mercê. Pelo que disse consigo: não saibas isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonas, apenas há um passo entre mim e a morte. Apenas há um passo entre mim e a morte, disse Davi. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós pedimos a ti nesta noite que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine o nosso entendimento e que teu Espírito Santo possa aplicar esta verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos o quão importante é Davi na história de Israel e na história de Davi e na história de Jesus. Haja vista que Jesus é descendente da linhagem de Davi, haja vista que para alguns ele é chamado, Jesus chamado filho de Davi. Mas Davi tem a sua importância em toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento também, no particular. E não é ignorado essa importância que os escritores do Novo Testamento fazem inúmeras referências ao nome de Davi, à história de Davi, para nos dizer algumas coisas acerca de Davi. E Davi e Jonatas, todos nós conhecemos a história ou um enredo por trás deste pequeno versículo que eu acabei de ler. Permita-me falar um pouco sobre isto. Ali estava Davi, filho de Jessé, o homem, segundo Deus, segundo o seu coração. Esse homem, esse jovem ímpar, que tocava harpa como ninguém, que tocava tão bem, que a sua fama chega até o trono de Saul, chega até o palácio real. A fama desse menino, que tocava de forma exponencial, chegou até lá. Daqui a bocado nós vamos ter também os meninos aqui da nossa igreja tocando de forma exponencial. O amigo Eliseu na bateria, o amigo Bernardo no viola. Vai ser um negócio exponencial aqui, hein? Vai ter um grupo dos jovens aqui. Vai ser um negócio bom. Eu e Paulinho vamos aposentar. E os meninos vão tomar conta disso. Que coisa boa. Tá bom. Hoje vamos até meia-noite. O irmão Cláudio colocou ventoinha, então... Então, Saul estava, de certa forma, meus irmãos, perturbado, não conseguindo dormir. Haja vista que a única forma de ele conseguir dormir era quando Davi tocava aquela harpa exponencial para ele, e ele aquietava a alma, repousava e ele dormia. Só que, em meio a todo este enredo, Saul começou a se enciumar de Davi. E em meio a tudo isso, Saul estava planejando matar Davi. Só que Saul sabia
que Jonas e Davi eram muitos amigos. Só que Jonas e Saul, que era pai de Jonas, eles tinham também uma relação muito boa, tanto assim que Jonas dizia: olha, o meu pai não faz nada sem me consultar ou sem me participar. A bem da verdade é que no discurso de Saul ou de Jonatas e Davi, Davi chega no capítulo 20 e no versículo 3. Diz o Jonatas: teu pai está procurando me matar. E Jonatas diz: não, é impossível meu pai querer fazer uma coisa dessa. Ele não me falou nada a respeito disso. Mas Davi, de forma enfática, diz: Jonatas, eu sei, eu sinto, estou ouvindo, estou percebendo. E vou te dizer mais: teu pai sabe que diante de ti eu encontrei mercê, ou seja, você é meu amigo. Então ele não vai participar algo disto para você, porque sabe que vai entristecer a você. E ele está escondendo esta intenção no seu coração contra a minha pessoa de você. E conta essa história de que Jonas e Davi faz uma aliança para que tirasse as provas de 9 ou dos 9 quanto à intenção de Saul sobre a vida de Jonatas. Então, meus irmãos, Davi tem uma apreciação diante do cenário em que ele estava exposto. Ele tem uma apreciação que a morte estava lhe perseguindo. Tanto a clareza da apreciação de Davi, que ele diz para Jonatas: apenas um passo entre mim e a morte, quando o assunto se fala do seu pai com a minha pessoa. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre um passo que nos separa de tantas decisões importantes da nossa vida. Sobre esse um passo que nós estamos expostos e pelo um passo que nos exige algumas precauções importantes na nossa vida. Nós estamos começando um ano de 2023 e há passos que seremos expostos durante todo esse ano a dar. Passos que precisam ser seguros, conscientes, porque o próximo passo pode ser o sentimento de Davi. A morte está a um passo de nós. Repare que a morte, queiramos ou não, ela está sempre perto de nós. Queiramos ou não, ela está perto de nós apenas a escassos segundos. Apenas a um passo, a morte pode nos colher nos seus turbilhões. Ela pode nos colher com as suas garras. A morte é a única certeza que a vida nos oferece quando nós estamos nascendo. É a única certeza. Como você já me ouviu aqui diversas vezes dizendo, a única certeza que o ser humano tem depois que nasce é a morte. Ele vai morrer. Mas nenhuma certeza a vida o garante. Mas se ele estiver em Jesus, nova criatura sendo, a morte não lhe fará espécie. A Bíblia diz que a morte está a apenas um passo. Como nós acabamos de ver Davi dizendo. Sabe o que isso enfatiza aqui para nós? Isso é enfático a necessidade que nós temos de nos preparar, ou de nos estar sempre preparado para um encontro com o Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, a um passo, podendo ser o nosso próximo passo. Meus irmãos, isso pode acontecer a qualquer momento, sem que ninguém espere. Todos nós haveremos de estar diante do Senhor. A questão é como nós estaremos diante do Senhor.
Estaremos preparados o suficiente para responder os questionamentos dele? Estaremos preparados o suficiente para ouvir dele: bendito do meu Pai, seja bem-vindo, entra no seu lugar e ocupa o lugar que está sendo preparado para você antes mesmo do seu nascimento? Ou será que nós estamos preparados para ouvir dele: não te conheço? Tudo pode acontecer hoje, amanhã, daqui um mês, daqui a alguns anos, mas isso não inviabiliza o fato da morte estar a um passo de nós. A questão principal é estarmos preparados. Estarmos preparados para este encontro que será inevitável, o nosso encontro com o Senhor Deus. Onde está a morte? Então, se está a um passo nosso, ela pode estar em tantos imprevistos do tempo presente. Ela pode estar em um carro desgovernado que nos colhe sem sequer nós darmos conta. Ela pode estar numa casca de banana, jogada num caminho, e que nós passamos e nos escorregamos por ela e sequer notamos. Ela pode estar, meu irmão, simplesmente numa veia entupida do coração. O próximo passo pode estar em tantas situações. Mas no limite de um passo, e nós precisamos estar prontos e preparados para que este passo nos encontre em dia com os céus e com o Senhor. A morte está à distância de um passo de cada um de nós. Então a nossa vida precisa estar preparada. Como eu falei de manhã, a nossa vida, o que é a nossa vida? A nossa vida é como uma névoa. Ela aparece e desaparece rapidamente. Ela aparece e logo dissipa. E depois que ela dissipa, o que vem logo em seguida é o juízo. É o encontro com Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Dizendo para nós, depois do próximo passo, é o juízo. Precisamos estar prontos. Precisamos estar preparados. A nossa vida física, ela é passageira. Por isso nós não temos tempo a perder. Nós precisamos estar nos preparando toda a oportunidade. Em toda ocasião, em todo momento precisamos estar prontos, preparados. Porque o passo não nos é avisado. Meu irmão, minha irmã, precisamos estar preparados. Preparado para quê, pastor? Preparado para um encontro com Deus. Não é preparado para um encontro com a morte, mas preparado para um encontro com Deus. Amós capítulo 4, verso 14, diz o Senhor: portanto, prepara-te, ó Israel, para o encontrares com o teu Deus. Sabe o que o Senhor está chamando a nossa atenção? É que o encontro com Ele não é feito de qualquer maneira. Nós não podemos ser pegos de qualquer forma no encontro com Deus. O que o Senhor está dizendo é que nós precisamos estar à moldura do encontro com o Senhor, a moldura dele no encontro com Ele. Ele diz: Israel, prepara-te. Ele diz à igreja do tempo presente: prepara-te para o encontro com o Senhor. Ele diz: Gamaliel, prepara-te. Ele diz: Noilson, prepara-te. Rubens, prepara-te. Jean, prepara-te para o encontro com Deus. Nossa vida aqui, nossas vindas aqui neste lugar, é para nos preparar para o encontro com Ele. Nós não viemos aqui passar tempo. Eu não venho aqui animar seu coração. Eu venho aqui preparar a sua vida para o encontro com o teu Deus. E se você não entende isso,
você pode ser surpreendido com o próximo passo. Meu irmão, minha irmã, a afirmação de Davi a Jonas, nós extraímos grande lição. É que há só um passo. E esse passo é importante nós considerarmos, sabe por quê? Porque o homem foi feito para a eternidade. O próximo passo do homem, a sensação de Davi, que entre ele e a morte havia simplesmente um passo. É preocupante e necessário a nossa reflexão, porque nós fomos feitos para a eternidade, nós fomos feitos para viver a eternidade com Cristo, e todo homem viverá a eternidade. O problema é que aonde viverá a eternidade? Todos nós haveremos de viver a eternidade. Será que viveremos a eternidade com Deus pela vida? Ou viveremos a eternidade sem Deus pela perdição eterna? Por isso precisamos estar conscientes do próximo passo. Por isso precisamos estar preparados para o próximo passo. Todo homem haverá de se apresentar perante Deus de Israel. Ainda que o homem não acredite em Deus, isso não excluirá ele de se apresentar diante de Deus. Todo homem irá se apresentar diante do Deus de Israel para o julgamento. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele branco, seja ele negro, preto, seja ele, todos os homens irão responder, cada um segundo os seus atos. Todos nós. O que nós precisamos saber é que há somente um passo que nos separa do encontro com o Senhor. Um passo. A questão é, se o próximo passo for o seu encontro com o Senhor, você está preparado? Irmãos, isto implica para nós algumas tomadas de devidas precauções para nós estarmos preparados. Primeiro, por que nós devemos nos atentar para o próximo passo? Porque nós somos passageiros. Nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para viver eternamente nessa terra. Nós somos passageiros. Percebe o que a Bíblia diz? 1 Pedro 1:24. Porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Tiago 4,14 vai dizer: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida, a vossa vida, é um vapor que aparece e um pouco depois desvanece, desaparece. Nós não estamos aqui para virar múmia. Nós somos passageiros. E o fato de sermos passageiros garante-nos que todos nós necessariamente havemos de dar o próximo passo. O passo do encontro com o Senhor. A questão é, nós precisamos estar preparados. A morte é um passo inevitável. Ela será inevitável. Isaías 38 vai dizer: o Senhor falando com o profeta, manda com o profeta até a casa de Josias, vai dizer: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor está dizendo para que o profeta avisasse ao rei: olha, coloque em ordem a tua casa, porque você dará o próximo passo. O próximo passo do encontro comigo. Talvez essa noite é a noite de nós colocarmos em ordem a nossa casa. Talvez é a noite de nós começarmos a nos preocupar com a nossa casa, porque o próximo passo é inevitável. Eu falei aqui de manhã, pensa por um instante, se você soubesse que terias alguns dias para viver, como você os viveria?
Coloque em ordem a tua casa. E quando eu falo em casa, eu não falo em 4 paredes feitas pela mão do homem. Eu falo em casa que habita o Espírito Santo, a sua vida, a sua família. Coloque em ordem a sua casa, porque ela também encontrará com o Senhor. Como eu digo, parafraseando o pastor Rick Warren, 3 perguntas nós teremos que responder diante do julgamento do Senhor. O que você fez com o sacrifício de Cristo? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te capacitei? Essas 3 perguntas não falharão, segundo ele, no seu livro Uma Vida com Propósito. Nós precisamos colocar em ordem a nossa casa e prepará-las, porque será um passo de separação, um passo em que refletirá o cuidado que nós tivemos com a nossa casa, um passo de separação, porque depois de dar este passo, nada mais poderá ser feito a nosso respeito, nem a respeito de ninguém. Depois que cada um der este passo, Rebeca não responde mais pelo Lucas, Lucas não responde para Rebeca, Rebeca não responde para a irmã de Ivonete, irmã de Ivonete não responde mais pelo Lucas. Eu não responderei pela Thalita, nem pela Radassa, e elas nem por mim. Mas enquanto Deus tem nos dado o dia chamado hoje, a oportunidade chamada agora, nós precisamos preparar a nossa casa para o encontro com o Senhor. A questão é, esta preparação, se possível, use palavras. Se possível, use palavras. Prepare-a com a sua vida. Mostre caminho com a sua vida. Eu já contei para vocês o que a minha filha falou para mim hoje. Foi na sexta-feira. Eu estava pensativo, desfrutando da presença das coisas mais lindas que Deus me concedeu. Uma princesa, outra rainha. E ela parou, olhou para mim e falou: papai, já sei no que o Senhor está pensando. Pensando na igreja. Virou para a mamãe: mamãe, papai está pensando na igreja. É minha preocupação te preparar para o encontro com o Senhor. Não mais do que isso. Te preparar com a verdade que te será exposta. Meu irmão, minha irmã, nós somos passageiros. É um passo sério que nós vamos dar. Precisamos estar pronto. E sabe mais? Esse pode ser o seu próximo passo. O que acontecerá? Segundo, por que nós precisamos estar e tomar devidas precauções com o próximo passo? Porque este mesmo próximo passo, nós estamos a um passo de distância entre nós e Jesus. Da mesma forma que Davi teve a sensação de que a um passo estava entre ele e a morte, nós também estamos a um passo entre nós e Jesus. Repara que esse passo é passo dado pela fé, é crer em Jesus Cristo no seu coração, é receber Jesus na sua vida, é deixar que o Senhor faça morada no seu coração, é deixar que haja uma regeneração verdadeira na sua vida, é deixar que haja um novo nascimento na sua vida, é deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida. E isso é feito pela fé. É um passo, meu irmão, que vale a pena ser dado. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é um passo importante. Que seu próximo passo seja a direção a Jesus, porque Ele está dizendo para você: olha, vinde a mim, eu o aliviarei. O problema do crente do século 21
é que ele não percebe que ele tem um Deus que tem uma proposta como essa: vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido. Não, o crente quer carregar o seu cansaço. O cristão quer viver oprimido pela sua própria escolha, porque não deixa Deus ser Deus na vida dele. Ele quer viver uma vida de sincretismo religioso e não deixa Deus ser a autoridade suprema na sua vida, única e verdadeira. Se mistura com tantas coisas. E aí, meu irmão, Deus fica só assistindo. Porque a Bíblia diz que Deus não divide o lugar com ídolos. E todas as coisas que você coloca no seu coração, que toma o lugar de Deus, se transforma em ídolo para você. Quer seja trabalho, quer seja família, quer seja amigos, tudo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo para você. Por isso, meu irmão, não permita que o próximo passo te distancie de Jesus, mas te aproxime dele. Mais e mais. É um passo da morte para a vida. Sabe? Um passo nos tira da condenação que nos seria destinada por causa do pecado e nos traz a vida. Quando o nosso passo é em direção a Jesus, um único passo muda a trajetória da nossa vida. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando o passo meu for pela verdade de Cristo, for crer na sua palavra e naquele que o enviou, meu irmão, passa para a vida, sai da morte. Então aquilo que era acomodado como condenação, deixou de ser, porque o passo foi em direção a Cristo. O desejo do meu coração é que esse seja o seu próximo passo. Seu próximo passo te leva a Cristo e somente a Ele. Terceiro, porque nós precisamos estar e tomar devida precaução quanto ao nosso próximo passo. Porque somente um passo está entre nós e a eternidade. Um único passo. Da mesma forma que Davi sentia que entre ele e a morte estava dividido um único passo, entre nós e a eternidade também há um único passo a ser dado. A questão é se o nosso passo para a eternidade, para onde será cimentado e fundamentado a nossa eternidade. Repara que nós vemos isso no pobre Lázaro, que viveu de forma lazarenta, apesar do seu nome, de forma tão pequena, de forma tão injusta, a visão de muitos. Mas quando morre, ele passa, quando o passo é dado, ele passa diretamente para uma eternidade. Aleluia. O nosso próximo passo nos levará à eternidade. A pergunta é, com quem? Vemos Estevão, quando no Atos capítulo 7 e no versículo 56, quando Estevão dá o último passo por defender o Evangelho e se identificar com a cruz de Cristo, ele diz, eu vejo um céu aberto, eu vejo a eternidade. O próximo passo do Estevão estava na eternidade. Um único passo estava separando Estevão da eternidade. Um único passo está nos separando da eternidade. Meu irmão, o Senhor deseja a eternidade para si e para todos aqueles que são dele. Repara o que diz João capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Jesus está na eternidade e ele está dizendo para o Pai, Pai, a minha vontade é que aqueles que tu me deste também estejam comigo na eternidade. Um único passo pode nos levar para a eternidade com o Senhor. Nós vimos Lázaro na eternidade com ele. Nós vimos Estevão vendo a eternidade com ele.
E nós vimos Jesus desejando que o seu povo esteja na eternidade com Ele. O meu desejo é que o seu próximo passo seja esse, na eternidade com o Senhor. Contudo, há ainda mais um quarto passo. Há uma quarta precaução que nós precisamos ter. Porque também há um único passo que nos separa de uma perdição eterna. Um único passo. A minha preocupação é se eu e você estamos atentos a isso. Que é um único passo. É uma única decisão. Lucas capítulo 16 e o versículo 23. Nós podemos ver isso na vida do homem que teve uma vida oposta ao Lázaro. E no Hades ergueu os olhos. Ele já estava experimentando a sua eternidade. Estando em tormentos na sua eternidade. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Um único passo. Lázaro levou-lhe à eternidade com Cristo. Um único passo separava o rico da sua perdição. E lá estava ele, na sua eternidade, sendo atormentado. Um único passo. É preocupante. E é necessário a nossa reflexão honesta quanto ao nosso próximo passo. Meu irmão, minha irmã, nós podemos ter um vislumbre mais claro da eternidade, bastando olhar para N exemplos, tais como aquele ladrão que estava simplesmente de forma rebelde na cruz de Cristo, afrontando o Senhor. Ele teve a sua eternidade declarada. Não estava com o Pai, não estava com o Senhor. Bastou um único passo, uma única decisão. Nesta noite, o que eu quero que você pense é que nós não temos muito tempo para vivermos uma vida totalmente divorciada de um compromisso com a unidade, com a comunhão e com a lealdade. Nós não temos muito tempo para termos uma vida divorciada do propósito e da missão da igreja, fazer discípulo, porque estamos separados da eternidade a um único passo. E esse pode ser o nosso próximo passo. Jonatas queria de todas as formas ludibriar Davi, fazê-lo não acreditar naquilo que ele estava sentindo. Mas Davi disse: eu sinto que há apenas um passo entre mim e a morte. Meu irmão, minha irmã, a morte está a um passo de cada um de nós. Estejamos prontos para um encontro com o Senhor. O desejo de Deus é que nós estejamos preparados, estejamos prontos, para que o passo não nos pegue de surpresa. Sejamos prontos para entrar e ser bem-vindo no lugar que está sendo preparado para nós. Nós precisamos nos entregar totalmente nas mãos do Senhor. Nós precisamos dizer ao Senhor: perdoe meus pecados, perdoe minhas falhas.
Se até aqui andei errante, sem me preparar para o encontro contigo, sem me perceber que há apenas um passo me separa da eternidade, apenas um passo me separa de ti, e tentei me ocupar com tantas coisas. Hoje é noite de nós pararmos, olharmos para dentro de nós e vermos se nós estamos prontos para este encontro. Se nós estamos prontos. Porque se a igreja do Senhor não estiver pronta, se ela estiver dormindo, ela vai ser acordada. A grande questão, meus irmãos, é que se nós não estivermos prontos, nós podemos ser acordados de forma inesperada. Nós podemos ser acordados de forma truculenta. Nós podemos ser acordados de forma filipindiosa. E não nos restará a situação, não nos restará o caminho, não nos restará a volta. Porque somente um passo nos separa da eternidade, somente um passo nos separa de Deus, somente um passo. E aqui, neste mundo, não é nosso lugar. Este lugar, nós só estamos de passagem. Somos passageiros. Por isso, coloque em ordem tua casa, tua família. Coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem para o encontro com o Senhor. E comece vendo a sua vida através das lentes da palavra do Senhor. Não de filosofia do mundo, não dos conceitos do mundo, até porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, no Romanos capítulo 12 e no versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Este mundo não nos serve de padrão. Pelo contrário, nós devemos servi-los de padrão. Então nós precisamos saber que toda a nossa vida, nós completamente estamos prontos para este encontro, que é simplesmente inevitável. O que teremos na mão para apresentar? O que está nas nossas mãos para nós apresentarmos? Nossa casa, nossa família, ou a prata e o ouro? Mas só que se for a prata e o ouro, o Senhor é dono delas. Então não fará diferença você apresentar a prata e o ouro. O que o Senhor quer é saber o que nós fizemos com o seu Filho, o sacrifício do seu Filho Jesus. O que nós temos feito com a nossa família. E o que nós temos feito com o dom que Ele nos deu. O talento que Ele nos deu. Nós somos feitos para relacionamento com Deus. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Macho e fêmea, homem e mulher. Ele nos fez para relacionamento com Ele, a imagem e semelhança dEle. E é isso que Ele espera de nós, relacionamento com Ele. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a dobrar a sua cabeça e você falar com o seu Deus, sabendo que há um passo entre você e a eternidade. Fale com Ele, se você está pronto. Sei que sou nada, a do pó eu nasci,
mas tu me amas e morreste por mim. Perante a cruz, eu só posso exclamar: sou de ti, sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios. Te amo, toma minha vida. Oh Pai, eu sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios. Te amo, toma minha vida. Oh Pai, eu sou de ti. Sou de ti. Sei que sou nada, do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Perante a cruz, eu só posso exclamar: sou de ti. Sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios. Te amo, toma minha vida. Oh Pai, eu sou de ti. Toma minhas mãos, te amo, toma meus lábios. Toma minha vida, oh Pai, eu sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios. Te amo, toma minha vida, oh Pai, eu sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, oh Pai, eu sou de ti, oh Pai, eu sou de ti. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, faz o teu querer, faz o teu querer, faz o teu querer em mim, faz o teu querer, faz o teu querer, faz o teu querer em mim. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios. Te amo, toma minha vida. Oh Pai, eu sou de ti. Sou de ti. Enquanto nós não fizermos essa oração, nós ainda não estamos prontos para o encontro com Ele. Enquanto esta oração não ser traduzida ou não estiver sendo traduzida em nossas vidas, nós ainda não estamos prontos para o encontro com Ele. A grande questão é que é um passo.
E se complica mais quando esse pode ser o nosso próximo passo. Porque não há mais volta. Não há mais nada a ser feito se o próximo passo ocorrer. Não há mais, me dá um minuto para me consertar. Não há mais, me dá um segundo para colocar em ordem. A ordem precisa estar em ordem todos os dias. Esta é a ordem. Estar em ordem todos os dias. Estar em ordem todos os dias de forma que o próximo passo seja natural. Eu e você fomos feitos para vivermos com o Senhor. E esta vida com o Senhor está à distância de um passo. Ou poderemos viver sem o Senhor. Também está à distância de um passo. Nesta noite, eu quero que você pense sobre isso. Um passo. Davi falou, eu sinto que a morte está distante de mim, de um passo. Não permita que esta verdade saia da sua mente, saia da sua vida durante toda esta semana. Que a proposta do seu ordinário nesta semana seja preparar para o próximo passo. Estar pronto. Porque o próximo passo pode definir a sua eternidade. Por isso, esteja preparado agora, hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos dê a todos uma semana de paz e de profunda reflexão sobre o próximo passo. Leia o capítulo 20 do segundo livro ou do primeiro livro de Samuel e você verá a continuidade de todo o enredo que Davi foi exposto. Eu fico feliz quando eu vejo a igreja lendo a palavra de Deus. Porque é isso que nos mantém de pé, minha irmã Zerilda. Não é o meu discurso, não é a palavra de ninguém. É a palavra de Deus. Não esqueça uma coisa. Está à distância de um passo. Para segurar este um passo, a Bíblia deve ser a sua fiel companheira. Não abra mão dela, mas não a toma como fonte de informação, mas como fonte de vida. Informação você vê no livro de história, não que a Bíblia não tenha história, porque ela contém a história, mas acima de tudo ela é a palavra de Deus. Ela tem vida. E é essa vida que nós somos dispostos a viver. Que Deus nos ajude, nos encoraje a viver. Não esqueça de fazer o plano diário, irmãos. O plano diário tem sido algo bastante maravilhoso. Maravilhoso. Sabe que eu me entusiasmo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E quando eu vejo pessoas falando acerca da Bíblia, eu fico maravilhoso. Dá um parênteses aqui. Hoje, no final do culto, eu fiquei tão maravilhoso, e ele vai ficar meio assim encabulado, mas eu vou falar, é meu amigo, depois me perdoa. O irmão Paulinho chegou para mim, pastor, no início, o plano diário estava sendo um desafio para mim, mas hoje, o plano diário está sendo uma necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim isso é o bastante.
Irmãos, é isso que eu vim fazer. É te preparar para o encontro com o teu Senhor. Só isso. Só isso. Não vim fazer mais nada. Deus, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela exaltação da tua palavra. E nesta noite o Senhor nos alerta sobre a necessidade de nós estarmos atentos ao nosso próximo passo. Porque pode ser um passo decisivo. Pode ser um passo do encontro com o Senhor. E nós precisamos estar prontos, preparados. Por isso, prepare a tua igreja. Nos capacita dia após dia. Livra-nos, Senhor Jesus, de envolver com coisas deste mundo. Livra-nos, Senhor, de envolvermos, Senhor, com caídas deste mundo. Mas nos apegarmos com as coisas eternas, as coisas dos céus. Vivemos para o Senhor. Ah, Jesus. Abençoe a tua igreja. Desperte-nos, Senhor. Nesta noite, como o Senhor, através do apóstolo João, o Senhor gritava: desperta a igreja do Apocalipse, desperta-nos nesta noite para um novo tempo, um tempo de preparo, um tempo de prontidão, um tempo de próximo passo. Ajude-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha uma semana de paz. Paz na sua casa, na sua vida, na sua família. Invista tempo na sua família. Invista tempo naquilo que é precioso que Deus tem te dado, irmãos. Não esqueça que se Deus deu você uma família para você cuidar, cuide dela como algo mais precioso que você tem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e nós vamos para casa. Aqueles que nos visitam, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vós. Que vocês tenham uma semana de paz também. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de cada um e fazendo algo grande para louvor do seu nome em tua casa. Pai, obrigado pela igreja do Senhor que se reuniu nesta noite. Nós agradecemos pela vida daqueles que nos visitaram nesta noite. Louvamos o teu nome, Pai, porque grandes são os benefícios do Senhor que nós temos recebidos aqui nesta igreja. Pessoas têm visitado, ouvindo a tua palavra. Louvado seja o teu nome. E que essa palavra, ela possa ressoar no coração delas durante esta semana. E que elas possam decidir por seguir o Senhor. Decidir por caminhar com o Senhor. Porque é para isso que nós fomos feitos. Deus abençoe a tua igreja. Seja com a vida de cada um dos meus irmãos. Conceda saúde para aqueles que estão doentes. Conceda graça em seus trabalhos, em suas necessidades. Repouse sobre eles a provisão do Senhor. Livra de todo o mal. Eu oro em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doces consolações esteja no nosso meio e em nós, hoje e para sempre. Amém.